Kokushibo no mundo de Claymore, parte 3. O reencontro. Já fazia alguns anos desde que Kokushibo e Claire se viram. Kokushibo, nesses anos que se passaram, ele matou mais de 1000 Yomas. Com essa atitude, a organização responsável por dar as ordens para as Claymore começou a procurar Kokushibo para descobrir de onde vinha tanta força e poder. Mas Kokushibo era como um fantasma difícil de encontrar. Dias atuais, Claire, acompanhado de um garoto chamado Haki, haviam sido convocados para uma cidade que era governada pela igreja. Mas como era proibido a entrada de Claymore, Claire usa um remédio dado pela organização que reprimia os seus poderes de Yomas. Dessa forma ela consegue passar pelos portões e enganar os guardas. Claire e Haki encontram uma hospedaria e lá eles alugam um quarto. O dono da hospedaria disse que existe um toque de recolher na cidade e que era para eles tomarem cuidado. No quarto, Claire diz para Haki que quando anoitece ela iria até a igreja procurar o padre que requisitou a missão, e era para Haki não sair do quarto até ela voltar. Já de noite, Claire corria por cima dos telhados até a catedral. Na torre do sino, Claire encontrar o padre que informaria o que acontecia dentro da catedral. O padre explica que as mortes começaram há pelo menos 2 semanas atrás, e que os únicos que tinham acesso à catedral eram alguns soldados e padres. Claire diz que as informações são um pouco limitadas e por ela está enfraquecida por causa do remédio que tomou para poder andar livremente pela cidade, e se tornaria um ambiente muito desvantajoso para ela. Após isso, Claire sai da torre do sino e começa a voltar para a hospedaria, mas no meio do caminho algumas facas são arremessadas em sua frente, onde é revelado que foram 2 guardas da cidade. Então um dos guardas diz não obedecer à lei que proíbe pessoas de andarem à noite, faz de você suspeito de ser um Yoma. Os 2 guardas então partem para cima de Claire, que se desviava com facilidade de cada um dos golpes. Para não perder muito tempo, Claire usa uma das facas arremessadas para bloquear um ataque de espada, e logo depois toma distância e arremessa as outras facas, fazendo que um dos guardas seja atingido, mas sem ser ferido. Com um dos guardas imobilizados temporariamente, Claire joga sua capa no rosto do outro guarda, fazendo assim que ela consiga escapar sem poder ser seguida. Já no dia seguinte, os guardas estavam procurando pessoas suspeitas, já que na noite passada 2 guardas foram assassinados. Enquanto procuravam, eles acabou na hospedaria onde Claire e Haki estavam. Um dos guardas até chegar a suspeitar Claire, mas quando olha, seus olhos estavam normais. Após essa pequena confusão, Haki decide dar uma volta pela cidade. Enquanto andava, ele acaba sendo empurrado para dentro de um beco, onde 4 bandidos tentam roubar o que ele tinha, mas então que os bandidos escutam alguém tirando uma espada. Sem falar nada, o homem misterioso corta o braço de cada um dos bandidos, para logo em seguida pegar Haki pela camisa e sair correndo com ele até perto da hospedaria. Haki tenta agradecer, mas o homem já havia desaparecido. Na hospedaria, Haki fala o que havia acontecido para Claire. Claire pensava: será que ele está na cidade? Após mais um dia sem conseguir nenhuma informação, Claire prepara uma armadilha junto com o padre, onde Claire começa a examinar cada um dos outros padres que estavam presentes. Mas no fim tudo dá errado, pois Claire percebe que nenhum dos padres poderia ser o Yoma. Mas outra coisa que ela percebe é que havia apenas um último lugar, que era debaixo da catedral, onde ela rapidamente sai correndo para lá, pois havia deixado Haki exatamente lá, pois achava que era o lugar mais seguro. Claire consegue chegar a tempo antes que o Yoma embaixo da catedral. Agora acontecia uma luta ontem. O Yoma mostrava que era extremamente forte e resistente.
Mesmo Claire tendo a ajuda daqueles dois guardas que ela lutou na noite passada, eles ainda eram fracos comparado ao Ioma que eles enfrentavam. Claire, no meio da luta, é atingida pelas garras do Ioma que atravessa o seu corpo. Um golpe desse seria fatal para um humano, mas por sorte de Claire ela era uma Claymore que tinha bastante resistente a ataques mortais. Mas o ferimento desse precisava de um certo tempo para curar e ela não possuía esse tempo, já que o Ioma não parava de atacar ferozmente. Quando ele estava prestes a aplicar um novo ataque para dar fim à vida de Claire, o seu braço é cortado. E atrás do Ioma uma figura de um homem misterioso aparece, deixando Haki e os dois guardas surpresos onde aquele homem era Kokushibo. O Ioma, irritado por ter perdido seu braço, avança para cima de Kokushibo, que parte o seu corpo facilmente ao meio, destruindo o seu ponto fraco. Claire, por causa de seu ferimento, estava quase despertando, e quando isso acontece as Claymore precisam se matar para não se tornarem um monstro. Mas com a ajuda de Haki e Kokushibo, ela consegue superar esse da barreira. Dessa maneira ela não se transforma. Mas isso foi tão desgastante que ela acaba desmaiando. No dia seguinte ela acorda e vê Kokushibo sentado em uma cadeira, observando ela. "Não esperava encontrar você nessa cidade", falava Claire com uma voz um pouco fraca. "Eu também não esperava encontrar você. Acho que o momento de nos encontrarmos foi esse. Só acho uma pena que tenha sido dessa maneira. Você vai embora novamente, já que o Ioma que aterrorizava essa cidade morreu. Não tem mais sentido em ficar. Não, dessa vez eu acompanhei você em sua jornada, pois era isso que ela gostaria. E quem é aquele garoto que a acompanha você?" Ele pareceu bem preocupado quando você desmaiou. "Aquele garoto se chama Haki. Ele é meu cozinheiro. Ele me acompanha, depois que eu matei um Ioma em sua cidade que fingia ser seu irmão. Os moradores o expulsaram. Eu não tenho nada contra, mas se ele quiser acompanhar você, ele precisará ficar mais forte, pois não é bom ter a companhia de alguém que é fraco e não pode se defender." Após esse diálogo, os três se despedem do padre e dos guardas e partem para uma nova missão.